pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Direito com Elas, eu vou dar continuidade ao tema que nós já falamos há dois encontros atrás, que é a demissão do empregado por justa causa, a demissão por falta grave praticada pelo empregado. E nós estamos aí cada semana falando a respeito de duas alíneas. Então, hoje nós vamos falar a respeito da linha D, que é a desídia, e da linha I, que é o abandono de emprego, que muitas vezes traz aí uma certa confusão, não é? Para as empresas, principalmente no momento da caracterização de uma forma da demissão ou de outra. Pois bem, gente, com relação aos requisitos que devem ser observados pela empresa, são os mesmos das demais alíneas, então imediatividade, proporcionalidade, a não possibilidade do bis in idem, a taxatividade. Então, tudo isso deve ser analisado previamente pelo empregador no momento da aplicação dessa penalidade, que é a penalidade mais grave do contrato de trabalho. E aí, levando em consideração, observando todos esses requisitos, a empresa poderá proceder aí à demissão do empregado por qualquer uma dessas alíneas. Então, hoje nós vamos falar da desídia e vamos falar do abandono de emprego. Pessoal, a desídia, como o próprio nome diz, é uma falta grave que é caracterizada pela falta de compromisso, pela falta de esmero, pela falta de responsabilidade do empregado para com o trabalho. É aquele empregado que não tem qualquer tipo de compromisso com as suas atividades, com as suas tarefas, aquele empregado que não tem qualquer tipo de cuidado com o seu trabalho, né? E aí, neste caso em especial, pessoal, a desídia, ela vai ser caracterizada uma falta gravíssima, uma falta grave a ponto de inviabilizar a continuidade do contrato de trabalho, quando ela for praticada de forma reiterada. Então, assim, um único ato desidioso pode não ser proporcional, pode não ser suficiente para demitir o empregado por justa causa em razão da desídia. Então, por exemplo, o empregado que se atrasa, o empregado que falta sem justificativa, então a empresa, ao perceber essa conduta, esse comportamento inadequado do empregado, ela deve proceder aí penalidades mais brandas, na expectativa do empregado melhorar o seu comportamento, na expectativa do empregado não praticar mais essas faltas graves. Mas acontece que se o empregado, apesar da advertência, apesar de uma suspensão, não melhorar o seu comportamento e continuar praticando essas faltas graves, é possível que ele seja dispensado por justa causa em razão dessa desídia, se a desídia for reiterada. Já o abandono de emprego, gente, ele exige faltas reiteradas, consecutivas e por um prazo mínimo de 30 dias. Então, o empregado que falta por 30 dias consecutivos, sem apresentar justificativa, sem contactar a empresa, enfim, ele, apesar de faltar durante esses 30 dias, a empresa deve deve tomar as providências no sentido de caracterizar a falta de interesse do empregado em justificar as faltas. Então, a empresa deve encaminhar aí comunicados para que o empregado justifique as faltas sob pena de caracterização do abandono de emprego. E aí, após 30 dias, sem que o empregado tenha feito qualquer tipo de comunicação, tenha justificado as faltas para com o empregador, é possível a demissão deste empregado por justa causa em razão do abandono de emprego. Mas é importante, pessoal, que a empresa documente esses comunicados que são encaminhados para o empregado. Então, através de telegrama, através de carta registrada. No passado, era muito comum, a empresa proceder à publicação em jornal, do abandono do empregado ao trabalho. Hoje em dia, gente, essa prática já não é mais uma prática usual e ela pode, inclusive, levar até a um pedido de indenização por dano moral em razão da exposição do empregado àquela situação constrangedora de ter o seu contrato rescindido por abandono de emprego. Então, é importante que a empresa comunique o empregado dessas faltas reiteradas, convoque o empregado para justificar essas faltas reiteradas de forma individualizada. Então, um meio mais eficaz é o telegrama ou a carta registrada.
algum documento que comprove que o empregado foi notificado e, apesar disso, não apresentou qualquer justificativa para as faltas. Tudo bem, gente? Então, essa era a dica que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!